Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 19. Bem, quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Quem não achou, diga: me espere. Vamos atrasar, né? Amém? Qual é o tema do nosso seminário? Adoradores. E o texto base do nosso seminário é João, capítulo 4, versículo 23. Mas nós vamos ler a partir do 19. Diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, porém, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, porque a Tua presença é real onde nós aclamamos, Pai. Nós cremos que o Senhor se faz presente neste lugar. Ministre, Deus, a Tua palavra poderosamente ao nosso coração. Cativa a nossa mente e o nosso coração nessa noite. Não deixe que nada, Senhor Jesus, roube a Tua palavra no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Podem se sentar. Amém? Hoje nós vamos falar sobre adoração. E quando nós falamos de adoração, é um termo muito conhecido de quem é crente, sim ou não? Quem é cristão fala de adoração de uma forma muito comum. E nós estamos aqui reunidos como igreja em um culto. Sim ou não? Sim. Para quem não sabe, o nome que se dá para a nossa reunião, que nós nos reunimos aqui, se chama culto. E o que é um culto? Um voluntário? O que é um culto? Não, não é voluntário, gente. Estou no meitinho hoje, acanhado. Um culto é quando eu presto reverência a alguma pessoa. Quando eu cultuo alguém, eu presto uma homenagem, eu presto a minha atenção, a minha devoção para alguém, sim ou não? E quantos vieram adorar a Deus aqui, nesse lugar? Amém? E essa é a pergunta que eu tenho para você: qual é o motivo de nós nos reunirmos neste lugar? Adorar a Deus. E é sempre bom a gente nos perguntar isso. Qual que é o motivo de nós nos reunirmos como igreja? Qual que é o motivo de nós nos reunirmos neste lugar? O motivo é adorar a Deus. Porque quando nós nos perguntamos isso constantemente, nós estamos constantemente alinhando a nossa vontade com aquilo que é o nosso propósito. Sim ou não? Se alguém te perguntasse assim: olha, qual é o seu propósito? Para que nós nascemos? Qual que é a definição bíblica do porquê nós nascemos? A melhor resposta para dizer para ele é assim: olha, nós nascemos para adorar a Deus. Quantos nasceram para adorar a Deus? Amém. Mas o fato é que o ser humano por si só, ele já nasce sendo um adorador. O ser humano já nasce com o instinto de adorar alguma coisa. Então, a pergunta que nós temos para responder não é como eu vou me tornar um adorador. A pergunta que nós temos que responder é: o que nós temos adorado? Porque todo ser humano ele adora alguma coisa. Se você estudar um pouquinho de história e você estudar as culturas passadas, sempre vai haver adoração a algo. Se você for lá na floresta amazônica,
amazônica, no meio de uma tribo indígena muito louca lá. Eles vão estar lá adorando a mãe natureza, ou sei lá, alguma coisa do gênero. Eles vão estar prestando um culto a alguém. Se você for em um estádio de futebol, existem torcedores ali tão apaixonados que eles adoram aquele time, sim ou não? Principalmente se for Palmeiras, né? Aí, pode. Amém? Posso ouvir um amém? Não? Corinthians? Corinthians? Tem corintiano aí? São Paulo? Que isso, São Paulo? Cruzeiro? Tem alguma coisa assim? São um cruzeirense. O fato é que o ser humano ele já nasce com o instinto de adoração. Ele já nasce para ser um adorador. O fato é, a pergunta é, o que nós temos adorado? Pode ser que nós estejamos adorando bens materiais, nós estejamos adorando um cargo em alguma empresa, nós estejamos adorando alguma pessoa. Tem gente que quando apaixona, o cara fica loucão, né? Tipo assim, meu Deus, eu tenho que ver fulano, eu tenho que estar lá. Aí para de sair com os amigos, porque fica vidrado naquela pessoa ali. A pergunta que nós temos que fazer é, o que nós temos adorado? Porque às vezes nós entregamos para Deus uma adoração vã. Diga misericórdia. E o que é uma adoração vã? Quer ver? Abra a sua Bíblia lá em Marcos, no Evangelho de Marcos. Volte aí algumas páginas. Marcos capítulo 7. Espera aí que eu não achei ainda. Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. Diz assim: Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo que honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O Evangelho fala acerca dos fariseus, que eles entregavam para Deus uma adoração vã, uma adoração, ou seja, uma adoração que era uma adoração inútil. Mas repare que Deus não fala que era uma adoração falsa. Deus não fala que era uma adoração falsa ou que não era adoração. Deus fala que era uma adoração, mas era uma adoração vã. Ou seja, era uma adoração que não cumpria o seu propósito. Muitas vezes nós temos adorado e é adoração, se parece com adoração, mas muitas vezes tem sido uma adoração vã que nós damos para Deus. E nós podemos fazer uma analogia com o povo hebreu. Quem lembra do povo hebreu lá no Egito? Eles estavam escravos no Egito, 400 anos de escravidão, e Deus levanta um homem para salvar eles. Quem era esse homem? Deus levanta um profeta chamado Moisés, que ele deveria ir naquele lugar e levar uma mensagem de Deus para Faraó. E a mensagem de Deus para Faraó era a seguinte: olha, deixe o meu povo ir e me adorar. Não era isso? Então Moisés relutou com Deus, né? Ele não queria ir inicialmente, brigou lá. Deus fez ele lá na sarça ardente. Quem lembra disso? Sarça ardente, ele colocou os pés no chão. E aí ele foi para o Egito. E quando ele chega lá, ele vira para o Faraó e fala: olha, Deus mandou te dizer para você deixar o povo dele ir embora para nós adorarmos a Ele. E nós podemos fazer uma analogia do povo de Israel com a nossa realidade. A saída do povo do Egito pode ser como a nossa redenção em Cristo.
Que a palavra diz que Ele nos tirou do império das trevas para o reino da luz. Amém? Então a saída do povo do Egito pode ser a nossa redenção em Cristo. Até porque quando o povo saiu do Egito, foi logo depois da Páscoa. Quem lembra? Eles sacrificaram os animais, ungiram as suas portas no dia da Páscoa, e o anjo veio ali naquele lugar, para trazer a praga para o Egito. Então a morte de Jesus naquela cruz, o derramamento de sangue, trouxe redenção para nós, e nós saímos do império das trevas para a luz. Assim como aquele povo saiu do Egito e rumou à terra prometida. E nós podemos ver a figura do faraó como sendo o mundo, como sendo o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? Tem gente que está com medo de falar o nome dele, né? Às vezes vai que eu chamo aqui, ele ainda aparece aqui, misericórdia. Quem que é o nosso inimigo? E o nosso inimigo, o diabo, ele fica bramando como um leão ao nosso redor, buscando uma oportunidade para nos tragar. E a primeira coisa que o inimigo tenta fazer é minar a nossa adoração. Ele tenta fazer com que nós não adoremos. É a primeira estratégia que ele usa. Mas caso ele não consiga, ele tenta fazer com que a nossa adoração se torne uma adoração vã, uma adoração inútil, uma adoração que não cumpre o seu propósito. E Faraó, naquela ocasião, exemplificando o diabo como nosso inimigo, ele fez 4 contrapropostas para Moisés. Moisés chegou para ele e falou assim: olha, Deus mandou eu vir aqui pegar o povo e ir embora, para que nós possamos adorar a Ele. E quando Moisés nos fala isso, ele nos fala que a redenção, ela não veio só para nos tirar da escravidão, ela veio para nos levar a um lugar de intimidade. A nossa redenção não veio apenas para nos tirar da escravidão, ela veio para nos tirar e para nos colocar num lugar de intimidade com o nosso Deus. Amém? E Moisés ali, e Faraó ali, melhor dizendo, ele faz 4 contrapropostas para Moisés. A primeira contraproposta que ele faz para Moisés é a seguinte: por que vocês vão sair do Egito? Adora aqui mesmo. Para que vocês precisam sair do Egito para vocês adorarem? Adora aqui mesmo, cara. Vocês já estão aqui, já reúne, já faça o culto, fica todo mundo bem, tudo numa boa. Ele pensou assim: esse povo está muito ocioso, esse povo está com tempo de pensar em adoração. Então o que eu vou fazer? Dobrou o serviço do povo. Eles trabalhavam na escravidão do Egito, e Faraó dobrou o serviço daquele povo. E ele vira para Moisés e fala assim: Moisés, vocês não precisam ir para outro lugar para adorar, vocês podem adorar aqui mesmo. E se nós trazermos para a nossa realidade, nós entendemos que muitas pessoas são assim. Elas acreditam que eu não preciso sair do mundo, eu não preciso mudar a minha vida, eu não preciso deixar os meus pecados para adorar a Deus. Eu posso simplesmente levantar as minhas mãos aqui e adorar. Alguém conhece alguém assim? Alguém que vive uma vida lá no mundão e fala assim: ah, Deus está aqui. Sua mãe? Você pode. A pessoa vive lá no mundão, mas ela entende que assim: ah, eu não preciso sair, eu não preciso mudar a minha vida, eu não preciso mudar as minhas atitudes, eu posso simplesmente adorar aqui. E foi essa proposta que Faraó fez para Moisés: falou assim: olha, fica aqui. Mas obviamente Moisés não aceitou aquela proposta, porque continuar no Egito significa continuar escravo, e adoração não é para escravo, adoração é para livres. Adoração é para quem é livre, para quem encontrou liberdade em Deus.
Moisés claramente recusa aquela oferta e fala assim: olha, não dá. Nós vamos. E aí Faraó vira para Moisés e faz a segunda proposta. A segunda proposta de Faraó é a seguinte: olha, vocês podem ir, pode ir, mas não vai muito longe. Só dá uma saidinha. Só vai ali fora ali e volta. Faça o culto lá, todo mundo sossegar e volta. O que é isso? Essa vida é quando nós encontramos redenção em Deus, mas ainda há um pouquinho do mundo no nosso coração. Sabe quando bate aquela saudade? Ainda mais nessa época de carnaval, você fala assim: nossa, ano passado, uma hora dessa eu estava louco já estava pulando lá fora, já estava metendo o louco. Essa proposta é quando entendi, mas beleza. Essa proposta é quando no nosso coração ainda há aquela faísquinha do mundo, sabe? Aquele desejo assim, igual aqueles caras que se convertem, sabe aqueles bandidão mesmo, que daí vai contar testemunho na igreja. Nossa, eu fazia, acontecia, matava 3, falava comigo mais alto, eu já meti um soco na cara, aí depois eu converti. E é isso. Converti e estou aí, convertido. E vou para a igreja, vim para a igreja. Domingo eu estou aí. E é isso. Ou seja, no coração dele há muito mais saudade daquele tempo, porque naquele tempo ele era o cara. Naquele tempo ele fazia, acontecia. Essa foi a proposta que Faraó fez para aquele povo. Ele falou assim: olha, vai lá, mas não vai muito longe não. Fica aqui onde dá para me ver vocês. Fica aqui onde dá para me ver vocês. E Moisés claramente recusou aquela proposta. Porque se ele aceitasse, a escravidão daquele povo continuaria. O povo continuaria escravo. O povo continuaria vivendo sobre o jugo. E o povo continuaria não adorar a Deus da forma como ele foi chamado para adorar. A terceira proposta que o Faraó faz para Moisés, ele vira para Moisés e ele fala assim: olha, pode ir, mas só vai os homens. Fica as mulheres e as crianças. Vai só os homens lá, adora. A terceira proposta que Faraó fez para Moisés era de separar o povo e separar a família. O foco da nossa adoração deve ser adorar a Deus juntamente com a nossa família. Lá, a palavra de Deus diz que eu e a minha casa, nós, se a sua casa ainda não serve ao Senhor, a sua adoração, ela tem que ser voltada para Deus, dizendo: Deus, que a minha família possa estar aqui, te adorando. Que lá na nossa casa nós possamos fazer uma reunião de adoração, assim, quando na hora do almoço, que nós possamos te adorar, Deus, em família. Que nós possamos te adorar juntos. Que a minha casa seja uma casa que adora ao Senhor. Porque se você vem aqui para a igreja e você levanta a sua mão, e você ajoelha, e você corre, você pula, mas você não tem no seu coração o desejo de a sua família conhecer isso, a sua adoração está sendo inútil. Ela está sendo sem o propósito de Deus. E a quarta proposta que
Faraó faz para Moisés é o seguinte: olha, podem ir, vai todo mundo, vai para onde vocês quiserem, vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças também, mas os rebanhos ficam. Os rebanhos ficam. E naquele tempo, o que girava a economia era a criação, era o rebanho. Tem muito criador de gado ali, fazendeiro raiz mesmo, fazendeiro raiz. Ou seja, aquele povo podia ir, mas toda a riqueza deles seria deixada no Egito. E essa é uma parte delicada, porque às vezes a gente pensa assim: isso é o de menos. Moisés não vai aceitar isso aí, porque já vai todo mundo. Eles já vão poder ir para onde eles quiserem. Vai as mulheres, vai as crianças, vai todo mundo. Isso aí está de boa. Mas Moisés é relutante, ele diz: não. Como que eu vou aparecer para cultuar o meu Deus sem ter algo para sacrificar para Ele? Como que eu vou prestar um culto, prestar a minha adoração para Deus sem ter o que sacrificar? Quando Moisés nos diz isso, ele nos mostra um nível de adoração que é adoração com os nossos bens. E é uma parte difícil. Tem aquele ditado que fala que quando mexe no bolso, o negócio fica tenso, né? Mexe em qualquer coisa, mas mexeu no bolso. E nós aprendemos há um tempo atrás na escola, eu sempre esqueci a escola, discípulos, na escola de discípulos, que grandes homens, a respeito de grandes homens, né, o dono da Colgate, o dono de uma marca de máquinas agrícolas, que eles não tinham talento, aparentemente, para nada. Eles não sabiam cantar, não sabiam pregar, eles não sabiam falar de Jesus com eloquência, mas eles aprenderam assim: olha, o que Deus me ensinou a fazer foi ganhar dinheiro. Amém? Quem gostaria desse talento? Eles aprenderam isso e eles davam, se não me engano, o dono da Colgate, o dízimo dele era 90% do que ele ganhava. Ele inverteu. Ele ficava com 10% e 90% ele dava de dízimo, porque ele entendeu o seguinte: olha, eu não tenho talento para ir. Eu não tenho talento para ir lá para a África para pregar, não tenho talento para ir lá para o Nordeste para pregar, mas eu posso pagar para que pessoas vão lá e façam. Que Deus nos dê talento para ganhar dinheiro, amém? Amém. Moisés nos revela um nível de adoração que era a adoração com os nossos bens. E claramente ele recusou essa oferta, né? E vocês já conhecem a história: o povo saiu, o povo deu trabalho, mas no fim, alguns chegaram, né, ao destino, chegaram na terra prometida. Mas fica a pergunta para nós: se a minha adoração, ela não pode ser uma adoração vã, uma adoração falha. E a minha adoração deve ser como no texto de João 23, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas eu pergunto a você: como saber que a minha adoração, que a adoração que eu estou entoando é uma adoração verdadeira? Como saber que a adoração que eu estou dando para Deus é de fato uma adoração verdadeira? Uma coisa que nós temos que entender sobre a adoração é que a adoração, ela é também algo externo. Ela não é só algo interno dentro do nosso coração. Quem já viu alguma pessoa assim, o cara está lá no culto de boaça, com a mão na poltrona da frente? Aí você chega para ele e fala assim: não, cara, vamos adorar, fazer alguma coisa. Aí ele fala assim: olha, eu estou adorando aqui dentro, tá bom? Aqui eu estou adorando. O que é engraçado, porque no estádio de futebol eu nunca vi alguém gritar gol aqui. Foi o gol do seu time, aí o cara tá assim, lá, todo mundo louco.
abraçando gente que nunca viu na vida. E o cara, não, tô aqui, eu tô gritando gol, tô torcendo pra caramba aqui dentro. A nossa adoração tem que ser algo externo, não para que os outros vejam, mas para expressar a nossa adoração a Deus, para expressar que nós realmente queremos dedicar a Ele a nossa adoração, o nosso coração, o nosso ser nós queremos entregar. E aí eu te pergunto novamente, como saber que eu estou entoando uma verdadeira adoração a Deus? Como saber? Como que eu sei? Será que é o tempo? Eu meço pelo tempo. Se eu ficar 6 horas durante o dia lá no meu quarto, né, cantando, lendo a Bíblia, orando, fizer um jejum 24 horas, misericórdia, barriga chega a roncar, fala de jejum. Será que é o tempo que define se a minha adoração é verdadeira? Quanto mais eu fico na presença de Deus, mais a minha adoração é verdadeira? Ou será que é a posição que eu fico? Às vezes minha adoração, eu estou sentado, Deus não está recebendo minha adoração. Às vezes se eu ficar de joelhos, Deus recebe a minha adoração. Deitado, né? Igual a Bíblia fala, né? Prostrado com o rosto em terra. Ou às vezes será que é o lugar que eu estou? Às vezes eu estou adorando na sala da minha casa, mas eu tenho que ir para o quarto, trancar a porta, né? Para que a minha adoração seja verdadeira. Será que é isso? Sim ou não? A verdade é que, para nós sabermos se a nossa adoração ela é verdadeira, não se trata de como nós estamos fazendo, se trata dos resultados que essa adoração produz em nós. Quem toma banho aqui? Amém, glória a Deus por isso. Eu lembro que quando nós éramos pequenos, eu e a Sara, e aí, não gostava de tomar banho? Nós éramos pequenos, e aí nossos pais mandavam a gente tomar banho, não vai tomar banho. E aí a gente ia lá, tomava aquele banho, né? Às vezes aquele banho, só aquele banho, só, você sabe, né? Mas quando saía do banho, tinha a vistoria. Esse era o problema. Tinha a vistoria do banho. Então, era verificado se lavou o pé, se lavou o cabelo, se passou sabonete. Porque vocês concordam comigo que a única forma de saber se uma pessoa realmente tomou banho é se depois ela estiver o quê? Cheirosa e limpa, né? Porque não importa como essa pessoa passou o sabonete. Não importa se o sabonete era Dove, ou se era Francis, se era o quê? Qual mais? Palmolive. Não importa se essa pessoa lavou o cabelo com shampoo 3M, que é caro, gente. Quando você vai morar sozinho, você descobre que shampoo é caro, né? O 3M é caro, né? É tipo uns 15 reais um pote, né? É caro. E não importa se essa pessoa lavou o cabelo com 3M ou se ela lavou o cabelo com palmolive, com seda. A única forma de você saber se essa pessoa tomou um banho de verdade é quando ela sair do banheiro, ela estiver limpa. Sim ou não? Se essa pessoa sai do banheiro toda suja, toda imunda, o pé encardido, ela tomou banho direito? Com a adoração é a mesma coisa. Não importa como você está fazendo, se você está cantando, se você está lendo a Bíblia, se você está recitando a Bíblia, se você está falando com Deus, se você está na empolgação, igual eu aqui, quebrei 3 cordas do violão. Não sei nem como eu fiz isso. Não importa isso, importa os resultados que essa adoração produz na sua vida. Se você tem se tornado cada vez mais parecido com Deus, a sua adoração está sendo genuína.
Porque nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Então, se você tem se tornado cada vez mais parecido com Jesus, a sua adoração tem sido uma adoração em espírito e em verdade. Se você tem se tornado um filho melhor, um pai melhor, se você tem se tornado um profissional melhor, uma pessoa melhor, se você tem se tornado mais parecido com Jesus, a sua adoração ela tem sido em espírito e em verdade a Deus. Mas a sua adoração ela não produz esses frutos. Se você vem aqui, você levanta a mão, você canta, você chora, mas ainda assim você não vê essa mudança, a sua adoração ela tem sido vã. E Jesus hoje te convida a dar a Ele uma adoração que seja em espírito e em verdade. O Espírito nos convida a viver um nível de adoração onde nós conhecemos cada vez mais a Deus. Quanto mais nós adoramos, mais nós passamos a conhecer a Deus e mais nós passamos a ser parecidos com Ele. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver a face de Jesus brilhando através da nossa vida, através das nossas atitudes, através da nossa forma de falar. As pessoas elas precisam identificar que nós somos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. As pessoas precisam reconhecer isso em nós. As pessoas precisam ver em você alguém diferente. Alguém que tem um brilho diferente. Alguém que quando chega no ambiente, ela consegue transformar o ambiente. Porque ela carrega em si algo que é bem maior do que ela. Quanto mais nós adoramos, mais nós nos parecemos com Deus. E esse é o resultado daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esse é a única forma de saber se a sua adoração tem sido verdadeira, é se você tem se tornado cada vez mais parecido com Cristo. É se você tem se tornado cada vez mais alguém que vive e que age como Cristo agiria. Versículo 23, novamente, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se coloque de pé no seu lugar, feche seus olhos, comece a orar. Às vezes você identificou que algo que foi dito aqui nessa noite tem tornado a sua adoração vã, tem feito com que a sua adoração não suba, ou que a sua adoração ela não cumpra o propósito da qual ela foi criada. Comece a orar a Deus. Se algo precisa ser consertado, se algo precisa ser mudado, apresente diante de Deus. Senhor, nós apresentamos o nosso coração diante de Ti, Pai. Nós queremos Te adorar, Pai, de uma forma como nós nunca adoramos. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos contigo, Deus.
louvando. Uma adoração que não chegou ao teu trono, Pai.